pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa de todos os domingos, de 11h30 até as 12h30. Nosso cantinho espiritualista, onde nós unimos de forma universalista os ensinamentos do Velho Oriente com o moderno Ocidente, equilibrando em nós mesmos estes ensinamentos de maneira fraterna, equilibrada, com discernimento e mente aberta, somando os melhores valores de cada área dentro dos melhores valores da consciência que todos nós buscamos. E isso então é chamado também de viagem espiritual dentro de nós mesmos. Existe a viagem espiritual, que é o nome antigo dos iniciados para nomear as experiências fora do corpo, e existe aquela viagem espiritual interna para dentro de nós mesmos, onde nós encontramos o universo interior tão infinito quanto o universo exterior, e enquanto nós não mapearmos e conhecermos esse universo interior, ficará muito difícil compreender a própria existência externa. Precisamos mergulhar em nós mesmos, reconhecermos o infinito dentro de nós mesmos e aí, por sintonia, reconhecermos o infinito de fora e percebermos, no final das contas, que tudo é um, o de fora e o de dentro, tudo é um, porque o todo está em tudo, é claro. E se o todo está em tudo, se ele está em cima, também está embaixo. Se ele está à esquerda, também está à direita. Se está dentro e está fora, está em tudo. Tudo que nós pensarmos é o todo. Tudo que não pensarmos é o todo também. O infinito, o incomensurável, o incognoscível poder gerador da vida. Então, esse poder ganha muitos nomes ao longo da história e é representado de formas simbólicas também em muitas culturas. E o nome é o que menos importa aqui para nós. Hoje, eu acordei sentindo um sentimento muito profundo, uma coisa muito bacana. E um pouquinho antes de fazer aqui a gravação do programa, eu sempre me concentro, e aí eu senti uma coluna de luz que descia sobre mim. Essa coluna alternava várias cores, era violeta, ela oscilava para o roxo, oscilava para o magenta também, o lilás. Eram cores muito bacanas e eu senti um amor muito grande. E eu me lembrei daquele senhor que eu já contei tantas vezes aqui para vocês, que trabalha com desobsessão. Vocês se lembram? Aquele senhor que um dia o leão o matou na arena do Coliseu. E eu já contei a história dele tantas vezes, recentemente falei dele aqui nos programas, e a atmosfera de Jesus é a dele. Ele ama Jesus profundamente, e eu sempre estou de mente aberta para tudo que é do bem e da luz, pouco me importando o rótulo ou a linha. Se é da luz e é do bem, eu estou dentro. Se é do mal, eu estou fora, seja qualquer que seja a abordagem. Então, sentindo essa atmosfera, eu comecei a pensar em Jesus também, é o que o meu coração estava pedindo. E aí eu quero compartilhar com vocês esta vibração. E o que eu fiz então? Eu vou começar o programa de forma diferente. Eu acabei de vocalizar um texto que eu escrevi há muitos anos, se chama O Yoga de Jesus. Yoga em sânscrito, união, aquilo que leva você ao samadhi, a expansão da consciência, a união. Muita gente fala a yoga, o correto é o yoga, não é a yoga. Então, o yoga. E daí eu fiz um texto chamado O Yoga de Jesus, juntando essas vibrações do yoga com Jesus. Eu posso fazer isso no meu coração, porque não tem fronteira, e de forma universalista eu posso juntar essas atmosferas dentro do amor. E o amor é a egrégora suprema, sobretudo, e não tem separatividade com nada nem ninguém. A separatividade das pessoas é aqui do mundo, é o racismo, é o ego de cada um, é separar os outros por religião, por cultura, ou o que quer que seja. Quando se fala de amor incondicional voltado a algo espiritual, não há dúvida. É igualzinho Jesus falava, né? O amai-vos uns aos outros num sentido muito mais amplo do que o que a gente imagina. Então, eu quero começar o programa disponibilizando essa vocalização que eu fiz na tentativa de compartilhar
essa onda de sentimento que desceu um pouquinho antes aqui do programa, então acho que isso também é para vocês. E eu espero que a vocalização do texto, com a música legal de fundo, possa passar isso para vocês. Então, por favor, escute. É pequenininho, uns 3 minutos. Logo depois eu pego na sequência, aí sim eu vou dizer para vocês qual é o tema do programa de hoje. Além disso, tá bom? Então, por favor, escutem. O título desse texto é O Yoga de Jesus. Existe um yoga de Jesus. É o amai-vos uns aos outros. Colocado em prática, abre o chakra cardíaco. Então, surge uma vontade de compartilhar o amor. Uma cascata de luz ascende do peito ao topo da cabeça. Por ela, correm para o alto as cores de Sila, que são rosa amor, amarelo consciência e azul paz. Possuído pelo amor, Jesus revelou um segredo que dizia que na casa do Pai há muitas moradas. Uma delas é o coração espiritual, a outra é o topo da cabeça. Projetando as cores virtuosas entre essas duas moradas, faz-se a união. O yogi de Jesus respira o prana e acha o amor. Ele sabe que não cai um fio de cabelo que o Pai não saiba, pois o todo está em tudo. Sabe que o invisível é a base de todo o visível e que o silêncio porta um som que os ouvidos não escutam. Sabe que o ódio rouba o brilho do seu coração e, por isso, combate tenazmente a negatividade em sua mente. Ele aprendeu com Jesus que o amor é o grande lance. Vive por esse amor, que não é da terra, mas compartilha-o sutilmente com seus irmãos terrestres. Quando é cercado pelas dificuldades ou pelas trevas, ele sempre se lembra do sorriso de Jesus, e aí sorri também. Basta ele lembrar-se do olhar meigo de Jesus para que os seus próprios olhos brilhem com amor. O yogi de Jesus não segue doutrina alguma da terra, só segue o amor. Paz e luz. Bom, vamos lá. Eu quero compartilhar com vocês hoje um estudo profundo baseado no Antigo Egito. Vou tentar fazer isso, já que o tema é complexo. A ideia que me veio hoje foi essa. Então, eu peguei um material do Sanat Kummaat com o grupo dos iniciados e agora eu quero pontuar esse material para vocês. Na cosmogonia egípcia, se falava de um poder maior, Amon-Ra, Or-Ra, a luz. E aqui, dentro dessa cultura antiga, se falava de Osíris, Ísis e Horus, o pai, a mãe e o filho divino, como representação em forma humana do poder maior. Uma trindade egípcia, vamos chamar assim. Osíris, o pai, Ísis, a mãe, que era a madrinha dos iniciados, e Horus, o filho divino,
o emissário do sol, o emissário celeste. No panteão de divindades do Egito, entre os deuses Anubis, por exemplo, Sete, Tote, havia a deusa Maat, haviam várias deusas, Nut, né? Havia Maat, que era a deusa da justiça. Então, na cosmogonia egípcia, se falava que no momento da morte vinha o deus Anubis, rompia a conexão do espírito com o corpo e o levava para o julgamento celeste. Lá no céu, diante de Osíris, Ísis e Horus, e a Maat, que era a deusa da justiça, colocava-se 2 pratos da balança, né? Num prato se colocava o coração da pessoa, no outro prato se colocava uma pena, que era o símbolo da Maat, o símbolo da justiça divina. A Maat era uma mulher muito linda, com um par de asas e uma pena na tiara da cabeça. Então você falava assim, por metáfora, uma deusa que paira acima do mundo dos homens, anotando tudo que os homens pensam, sentem e fazem no livro da justiça divina. Ora, para pairar acima, seria necessário um par de asas. Então, dentro do simbolismo da cultura egípcia, se imaginava Maat com um par de asas, pairando acima do mundo e anotando os procedimentos dos homens para, no julgamento, após a morte deles, pudesse então passar o currículo, a ficha corrida da pessoa, igualzinho uma pessoa que vai na delegacia e o delegado puxa a ficha da pessoa e fala assim, olha aqui a capivara da pessoa, né, os crimes cometidos. Então, a Maat era responsável pelos registros no livro da justiça. Então, colocava-se o coração do cara num prato, a pena da Maat no outro. Se o lado do coração, o prato descesse e a pena subisse no outro prato, é porque esse coração estava cheio de coisas ruins realizadas, maldades. Então, o destino seria os mundos inferiores. Se o lado do coração no prato subisse, o lado onde está a pena descesse, é porque esse coração era justo e, portanto, mais sutil que a pena de Maat. Então, seu destino seria planos superiores. Agora, se ficasse mais ou menos equivalente, na mesma proporção de peso, a pena e o coração, é porque esse coração era mais ou menos, tinha coisa boa e coisa ruim misturada, então não poderia ir para cima, não poderia ir para baixo. Então, qual seria a alternativa? Descer a pessoa novamente para outra vida, né? Porque ela está mais ou menos. Deve ter sido o nosso caso na última pesagem, antes da presente encarnação. Por isso que a gente desceu para ver se resolve de vez dar uma decolada para algo melhor do que as coisas de outrora, né? Então Maat era essa deusa simbolicamente representada numa mulher com um par de asas e o símbolo era uma pena. Isso é conhecido de muitos grupos ocultistas, né? E alguns, como a maçonaria, em alguns graus avançados da maçonaria, se fala muito de Maat dentro do contexto maçônico, mas isso existe também no contexto hermético de várias áreas. E Maat, então, é a representação simbólica daquilo que os hindus chamariam de lei de causa e efeito, ação e reação, karma. Então ela seria aquela que anota tudo no livro kármico, caso eu quisesse chamar assim, mas seria o livro da justiça divina, representada pela deusa Maat. Inclusive, há uma prática que fica difícil de explicar aqui pela rádio, uma prática em que a pessoa de olhos fechados visualiza uma pena amarela brilhante dentro de um triângulo, mentalmente projetada em frente ao chakra frontal dela, e isso estabiliza os pensamentos e harmoniza a vibração dela. Era uma prática feita por iniciados da tradição hermética do Antigo Egito e posteriormente da Antiga Grécia também, e que alguns grupos ocultistas conservaram até hoje. Seria uma pena criada mentalmente, uma forma mental, dentro de uma pirâmide ou triângulo, e essa pena acesa, brilhando com um movimento energético em frente ao chakra frontal, e a pessoa concentrada uns 10 minutinhos com calma, nesta imagem, entraria nesta atmosfera espiritual, nessa egrégora, e aí harmonizaria a própria energia. E isso também era considerado uma chave hermética para entrar em contato com seres espirituais ligados a essa egrégora, que vendo que a pessoa está com profundidade, equilíbrio e amor, concentrando no símbolo da Maat, eles se aproximam
e orientam e ajudam a pessoa no seu desenvolvimento espiritual. Mas é claro que aqui pela rádio não tem como eu aprofundar uma coisa dessa, que demandaria mostrar imagens e outras coisas com mais tempo, tá bom? Então eu peguei um texto do Sanat Kumara com os iniciados, e eu quero vocalizar agora para vocês esse texto profundo que eu recebi. Acredito que muitos de vocês que são ocultistas vão reconhecer algumas pistas esotéricas nesse texto, e para todos em geral, eu digo que é uma honra poder compartilhar um texto desse numa rádio em aberto. Aqui, a Rádio Vibe Mundial 95.7. Poder veicular isso é uma honra. Então vamos lá. O texto se chama Olho de Maat. É a parte 2, porque tem uma parte anterior. E eu vou colocar esse texto na descrição do programa. Quando o mesmo entrar no YouTube, eu vou colocar na descrição do programa o link, e aí vocês poderão lê-lo com mais tranquilidade. Vamos lá e eu vou pontuando, tá bom? Vamos lá. Olho de Maat, parte 2. Irmão, o olho de Maat a tudo vê, pois nada escapa à percepção celeste. Isso é claro, gente, remonta ao conceito hermético de o todo está em tudo. Nada escapa ao olho espiritual. O engano e má intenção são detectados pelo alto, antes mesmo de surgirem na mente de seu perpetrador. E assim é para tudo o que o ser engendrar em seu mundo íntimo. O que está sendo dito aqui? Que aquilo que o homem pensa é visível em outros níveis, né? Antes mesmo do pensamento ser projetado para fora da mente, na direção de um alvo, seja uma pessoa, um ambiente ou uma ideia, antes do pensamento ser ejetado do corpo mental para fora na aura da cabeça, o plano espiritual já sabe o teor daquilo, porque percebe na base a origem e a intenção que levou à produção daquele pensamento. Maat conhece a todos os corações e sabe o que é emoção escamosa e o que é sentimento verdadeiro e baseado na luz. Ela registra no livro da vida universal a trajetória do ser em sua jornada multirreencarnatória. Muitas vezes, diante das ações virtuosas levadas a cabo pelo ser que desperta a consciência, ela sanciona a anistia dos seus débitos kármicos antigos, significando que a pessoa voltada para climas positivos e atitudes sadias consegue mudar completamente toda a tranqueira que ela traz dentro de repercussão de vidas passadas. Não é que ela vai ficar livre das coisas, ela batendo o pé, ela vai doer o pé, ela pode pegar uma gripe, ela está no mundo, não é isso, mas coisas que ela traz de dentro, de vidas anteriores, seja aqui ou em qualquer outro lugar, muitas vezes são erradicadas pelas atitudes melhores do momento presente. Continuando. Então, o karma é transformado nas luzes do trabalho sadio e na regeneração dos passos na ascese evolutiva. Muita gente fala de renegociação kármica, pedindo aos chamados senhores do karma, que seriam entidades do alto, para transmutar o karma da pessoa, né, as coisas que ela vai passar. Pessoal, não é pedido. Transmutação e renegociação é trabalho. Se alguém quer renegociar o karma, muda, cresce, vai ajudar os outros, faz alguma coisa positiva. Não é pedir ao alto para renegociar, não. É renegociar na própria atitude. Vai ralar, vai trabalhar, vai vencer a si mesmo, muda as coisas, que tudo muda. Não é pedir ao alto, é dentro de si mesmo, definir consigo mesmo, voltado para o alto, de que vai mudar e melhorar. Renegociação é atitude, não é pedido. Vamos lá. Por sua ação equânime em todos os planos de manifestação, Maat pode diluir uma severa repercussão kármica e transformá-la apenas em dor passageira e suportável. Ou seja, ela faz o ser emergir das cinzas kármicas para a eclosão da luz em sua senda. Outras vezes, ela faz a própria dor acontecer na prova do ser, para ensiná-lo as artes da humildade e da paciência. Ela é equânime e portentosa, serena e amorosa, e a mãe Ísis incumbiu-a de zelar pela ascese evolutiva dos iniciados espirituais. Por esse motivo é que se fala que Ísis é a madrinha dos iniciados, que na cela escura, no momento da iniciação,
ela seria aquela qual o iniciado na prova chamaria, pedindo proteção e orientação. E Ísis teria incumbido Maat de zelar pela ascensão espiritual dos iniciados. É muito bonito isso. Portanto, que os trabalhadores espirituais meditem sobre os motivos reais que os guiam na senda, pois, honrando sua jornada, na verdade, estão transformando antigos escolhos kármicos do seu passado em lindas atitudes virtuosas no presente. Que não haja vergonha em seus corações, mas sim trabalho sadio e vontade de crescer e ser útil ao alto. Que os seus estudos e procedimentos sejam equânimes e serenos, mesmo diante das provas do caminho. Que não se deixem abater pelas pressões do mundo e nem pelas maledicências perpetradas contra o seu progresso consciencial. Isso aqui é importante, né, gente? Que trabalhadores espirituais não se deixem abater pelas pressões do mundo, maledicência dos outros. A gente que trabalha com isso sabe. Mexer com a parte espiritual aqui na Terra é nadar contra a corrente. A pessoa vai sofrer muita pressão, desde céticos que vão atacá-la sem ela ter feito nada, apenas porque ela fala da parte espiritual, até gente que acha que sabe muito e toda hora fica dando palpite na vida ou no trabalho dos outros. O mundo está cheio de patrulheiro ideológico da vida do outro. Isso aí é um problema sério e isso só gera repercussão ruim para a própria pessoa, porque de olho na vida dos outros, a pessoa não presta atenção na sua própria vida e aí não corrige nela mesma o que ela tem que corrigir. Tem um ditado, eu já comentei isso aqui no programa, que diz assim, não aceite crítica construtiva de quem não constrói nada. Isso é um fato, meditem nisso. Vamos lá. Que na balança do eterno, os trabalhadores da luz confiem em Maat, pois essa é a missão alquímica que a Mãe Divina lhe deu, ajudar aos iniciados espirituais na transformação de suas cinzas kármicas em atitudes virtuosas no seio do mundo. Maat sabe o que cada coração carrega e, com sua sabedoria e equanimidade, ajuda aos iniciados na longa travessia das existências seriadas na Terra ou em outros orbes. Muito embora ela seja conhecida nas tradições herméticas como a deusa da justiça, na verdade, ela é puro amor. Ela é a senhora dos caminhos equânimes e serenos. E é por sua graça que os iniciados transformam suas provas acerbas em lições conscienciais valiosas e tesouros espirituais em seus corações. Pedimos, então, aos estudantes e trabalhadores espirituais que orem a Maat para que ela os guie serenamente. Maat sabe quem é da luz. Portanto, que os homens de boa vontade permitam que o seu amor opere em seus corações a arte da transmutação consciencial, levando-os das cinzas para a luz. Salve, Maat, Senhora da equanimidade e da serenidade, paz e luz, os iniciados e Sanat com Maat. Ou seja, eu peguei esse texto deles e li e pontuei aqui para vocês pela profundidade disso, tá? Vejam, comecei o programa falando de Jesus, né? Agora estou numa referência feminina, Maat, ligada a Ísis, a Mãe Divina, no Antigo Egito, né? E todos nós que gostamos da parte espiritual, sabemos que um dia nas terras quentes, ali perto do Nilo, no Egito, na cabeça da África, surgiu uma sabedoria espiritual perene daquela época, com o tempo, nos ciclos naturais, evolutivos das civilizações, que erguem e depois caem ao longo do tempo, enquanto outra vai se erguendo em outro recanto do mundo. O Império Egípcio esboroou com o tempo e externamente tinha escravidão, tinha o lance dos imperadores, uma ditadura danada, a população sofria pra caramba. Quando se fala de iniciados, está se falando daqueles que mourejavam dentro dos templos uma vida espiritual e que buscavam o despertar da consciência. Já naquela época haviam estudos avançados
sem que chegasse a público, herméticos, esotéricos, de saídas do corpo, chakras, imortalidade da consciência, karma, reencarnação e toda a temática espiritual que nós gostamos tanto. Inclusive, pode ser que até que algum de vocês que está ouvindo agora possa ter vivido lá atrás e está aqui em nova vida e sente uma ressonância com esses estudos daquela época, não com a latitude do Antigo Egito, que é apenas um lugar e que hoje tem uma influência cultural muçulmana. Eu estou falando de milhares de anos atrás, e o que nós sabemos da parte egípcia é apenas a parte externa descoberta pelos arqueólogos, mas muita coisa está enterrada nas areias e a perenidade espiritual do Egito não se acha nas areias lá do deserto do Saara. Ela se acha no plano espiritual, que é a sua origem. O conhecimento espiritual não é egípcio, hindu, chinês, brasileiro. Ele é espiritual, vem do eterno e apenas naquela sociedade que estava desenvolvida para isso naquela época, aquilo é ancorado e trabalhado como tradição. Isso foi assim na Índia antiga, na China, no Egito, né? E agora essa espiritualidade de modo aberto, até mesmo aqui numa rádio, o que é muito legal. Já estamos em cima da hora do intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna com o segundo bloco. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges. Vamos dar sequência ao programa, ainda pegando uma carona no material da Maat. Eu vocalizei ainda agora para vocês um texto de um grupo extrafísico chamado Os Companheiros. Esse grupo opera por cima do astral, da maçonaria e de vários grupos ocultistas. E é uma mensagem deles que eu recebi antes de uma palestra numa loja maçônica há muitos anos. E como eu falei da Maat no primeiro bloco, eu acho que disponibilizar esse texto agora vai ser legal, né? Vai casar bem com o material que eu estava falando no primeiro bloco. Então, são apenas 3 minutos, tá? Escute e aí logo após eu recomeço aqui e pegamos a sequência do programa. Este texto é a mensagem de um grupo espiritual chamado Os Companheiros, que opera no plano extrafísico, conectado à maçonaria e a alguns grupos ocultistas. É dedicada aos trabalhadores e iniciados das áreas herméticas e que amam o todo que está em tudo, o grande arquiteto do universo. Vamos a ela. Aos que se sentem envolvidos nas nuvens escuras da incompreensão humana, nós trazemos a farda da alegria e as asas do amor. A paz da alma não é para os fracos de espírito, é para aqueles que estejam dispostos a submeter o próprio ego no fogo do sacrifício vivificante. Ao verdadeiro buscador é pedido, pelas forças superiores, nada mais nada menos do que a decepação da cabeça do ego, a morte do orgulho. Nós, os companheiros, convidamos aos que querem trabalhar espiritualmente a embarcarem nas asas do amor e da alegria. A palavra de passe para o alto é humildade e serviço. Servir à luz e não ao ego inferior. Não é tarefa fácil, mas é a realidade. Não se chega ao céu sem trabalho. Não se chega à eterna luz com o ego inflado. A luz só respeita e protege aos que trilham a senda com a sabedoria de procurar servir ao bem sem alarde.
Os companheiros saúdam aos trabalhadores espirituais. Bom, vamos aqui na sequência do programa. Como eu comentei no início do programa, daquele senhor que trabalha com desobsessão e que aparece há anos para mim, ligado à atmosfera de Jesus, e lembrando que ele não está ligado a nenhuma linha cristã criada pelos homens da terra. Ele está ligado aos ensinamentos de Jesus, porque ele é um daqueles cristãos de primeira hora que morreu em nome da fé dele no Coliseu de Roma, aquele cristão raiz mesmo, que morria com o nome de Jesus na boca do leão, e ele morria ali, mas baseado na fé dele, saía do corpo e estava iluminado pela força, né, de ter acompanhado os ensinamentos de Jesus e com isso ter se elevado. Eu já contei a história dele algumas vezes e recentemente, há alguns programas anteriores, eu falei que ele apareceu aqui para mim. Vocês que escutam o programa com frequência devem se lembrar desse relato na ocasião. E eu tinha comentado que eu contaria de novo a história dele, e eu já fiz isso em outros programas, mas muita gente na época não ouviu o programa. Então, como eu falei do Yoga de Jesus no início do programa, né, e acordei me lembrando dele, eu não lembro dele, mas eu me lembrei profundamente, assim, não lembro de ter conversado com ele, mas eu lembro dele e a energia dele toda amorosa, um cara que eu respeito muito, comanda um grupo de mentores que trabalha com desobsessão extrafísica, tirando espíritos densos da aura das pessoas e encaminhando-os para a luz. Eles trabalham de forma incondicional, né? E eu nunca sei para onde eles vão me levar, eu não tenho autonomia de nada há muito tempo, eu vou para onde os grupos espirituais que me dão a sorte de me ajudar nas saídas do corpo me levam para ajudar. Por isso às vezes alguém fala assim, você não pode se concentrar aqui em mim e vir aqui. Não, eu não faço isso, eu me concentro no alto e deixo que o alto me guia para onde eu possa ser melhor de acordo com os valores do alto. E aí, onde quer que eu vá, eu vou projetar energia e ajudar da forma que eu aprendi ao longo dos anos. Utilizar-me das saídas do corpo para ajudar, para crescer, para aprender. É a grande coisa da minha vida. Eu estou aqui dentro do corpo agora, igual vocês. E é uma grande coisa estar aqui, aprender as coisas daqui. Como é uma grande coisa, quando o meu corpo dorme, sair dele e ir ao plano espiritual e vivenciar um monte de coisa legal também. Sem isso, eu me arrastaria aqui pela vida, encaixado na matéria, comendo, bebendo, reproduzindo, copulando, respirando e morrendo, sem sentido. O que dá sentido para mim é a parte espiritual. Sem isso é só se arrastar. Mas eu não estou falando em relação à vida de ninguém, eu estou falando a minha. Tá? E a minha é essa, sem a parte espiritual eu seria um cara bem apagado, e mesmo com a parte espiritual ainda há uma luta dentro de mim para melhorar e irradiar alguma coisa boa. Então esse grupo desse senhor, que eu sequer sei o nome, porque eu não ligo para isso também, eles vêm me ajudando há muitos anos em diversas saídas do corpo. E numa das ocasiões, há muitos anos, deve ter uns 15 anos mais ou menos, eu, às vezes, deito no chão, num colchão, acordo de madrugada e depois pulo para a cama. Eu faço isso há anos, porque, às vezes, o deslocamento de uma cama para outra, do colchão para a cama, ativa alguma coisa, muda o fluxo da energia, não sei, mas eu uso essa técnica há muitos anos. Deito uma parte da madrugada no colchão e de manhãzinha eu pulo para a cama. Então, estava deitado de barriga para cima, era uma noite fria, inclusive, deitado, sozinho. Na época eu não tinha o ramo ainda, né? Não dormia com ele agarrado comigo, estou deitado no chão, quando eu desperto totalmente paralisado, né? Totalmente consciente, mas paralisado. O meu chakra frontal começou a pulsar espontaneamente, luz branquinha. Então, por clarividência, eu vi 2 metros no ar, à minha frente, perto da altura dos meus pés físicos, a presença desse senhor flutuando. Ele usa uma roupa típica dos cristãos daquela época. Ele foi jogado dentro do Coliseu e pelos gladiadores, e ali os leões fizeram a festa com ele e outros cristãos da época. Ele desencarnou e desde lá ele não reencarnou mais. Foi a alforria espiritual dele. Ele ganhou
um plano mais alto, sabe? Pela fé dele, a coisa bacana, e do lado de lá ele continuou operando dentro da atmosfera dos ensinamentos de Jesus, coisa que ele vem fazendo até hoje. Ao longo do tempo, ele foi ganhando uma estatura espiritual de hoje liderar um grupo grande de desobsessão. E aí estava ele, aquela expressão imponente, ele é um homem calvo, de uns 58 anos mais ou menos, barba, né, aquele manto romano da época, um olhar brilhante. O olhar dele, gente, é coruscante, aquele brilho de alguém muito lúcido, é um homem muito amoroso, muito compassivo. Você olha para ele, você quer abraçar ele, você quer ficar perto dele, mas não por dependência. Você quer abraçar ele porque você sente nele alguém do bem, alguém da luz, alguém sério, que você fala, olha, deixa eu ficar um pouquinho do seu lado aí, só para ficar curtindo essa serenidade que você alcançou, esse equilíbrio. E o interessante, um guia desse, um amparador desse ligado a essa atmosfera, seria chamado por pesquisadores teóricos de guia cego, porque está lidando com os ensinamentos de Jesus, que um monte de gente, pesquisador, odeia, porque acha que aquilo é místico e que é muleta. Nada disso, eu falo o contrário para vocês. Eu não sou cristão, não sou nada. Eu estou falando de vida espiritual. E as experiências que eu tenho tido ao longo dos anos têm me mostrado entidades elevadíssimas operando dentro das atmosferas e egrégoras das coisas e culturas aqui da Terra. Eles não estão ligando para a religião dos homens. Eles estão falando de valores espirituais que Jesus um dia passou, Krishna, Lao Tse, Buda, e tem uma pleiade de grandes caras aí, grandes mulheres que desceram na Terra para trazer um monte de coisa boa. E aí, ele concentrado fez um gesto com a cabeça, ele meneou a cabeça, no gesto da cabeça eu fui ejetado para fora do corpo. Ele nem sequer estendeu as mãos extrafísicas para me dar um passe, ele meneou a cabeça e me arrebatou para fora do corpo. Eu parei então no ar, na frente dele. Aí, por intuição, eu sabia o que iria rolar. Então ele se virou, sentou no ar, e eu então sentei atrás dele, aquela posição clássica de pernas cruzadas. Ele atravessou a parede e eu logo atrás dele, junto no vácuo dele. Ou seja, peguei carona na volitação do amparador, do mentor. Até que nós saímos num hospital, que eu não sei aonde é, tá? Tinha um quarto, tinha uma pessoa apenas ali, era um homem de uns 50 e poucos anos, bigodinho, dava para ver que a doença tinha maltratado muito ele, presumo eu que era câncer, e ele estava já como paciente ali, já estava ali. Ele ia embora ali, ele estava muito fraco, ele não estava na UTI, mas estava muito fraco ali naquela cama, tentando se recuperar de algo, né, já há muito tempo, sozinho de madrugada. E esse senhor somente olhou para mim e eu entendi que eu devia ficar afastado e que ele faria o trabalho de assistência. Ele criou uma tenda de luz, uma tenda de ectoplasma, vamos chamar assim. Talvez por isso ele me levou, para que eu cedesse energia, para ele lidar com uma entidade que iria desencarnar. O cara, já que ele era mais sutil, ele precisava de alguém daqui para ajudar nessa soltura. Ele fez um casulo de energia branquinha e eu fiquei de fora. Eu não via nada. Eu só ficava ali vibrando sentimentos a favor do bem, e ele então telepaticamente começou a conversar com o cara começou a ver ele por clarividência. Inicialmente o cara ficou com medo, ele botou a mão extrafísica na testa do cara, o cara acalmou e o cara começou a ver na tela mental dele, do frontal, as imagens que esse senhor projetava, imagens lá do passado, do Coliseu Romano, e o cara olhava aquilo, o cara sabia que estava morrendo, naquela hora ele sentia, ele sabia, e esse senhor estava sustentando o processo dele, e eu estava ali de fora, porque era aquela coisa bem pessoal, eu só estava ali para ajudar, eu não tinha que saber detalhes, né? Não podia invadir a privacidade daquilo. Só que a sensibilidade da gente às vezes funciona espontaneamente. E aí, pessoal, eu acabei captando o lance mesmo sem querer, né? O lance, as imagens, era assim, o Coliseu Romano, esse senhor sendo empurrado por um centurião para o meio do Coliseu, e ali os leões fizeram a festa. Sabe quem era o centurião que empurrou ele? O cara que estava ali desencarnando agora. E aí eu podia perceber que ao longo do tempo, esse centurião romano veio reencarnando várias vezes, e quem dava suporte a ele, sempre esse senhor, que não tinha mágoa nenhuma, pelo contrário, perdoou ele e vinha ajudando. E mais uma vez ele vinha ajudar no momento final de uma encarnação desse cara. E aí, gente, deu uma explosão de luz,
e aí ambos sumiram. Eu fiquei ali, logo a seguir tomei uma fisgada na base da nuca, o repuxão do cordão de prata, e caí dentro do meu corpo, abri os olhos e lembrei tudo, sabe? Um trabalho de assistência impressionante dele. Ele é um cara espetacular, e hoje eu acordei me lembrando dele. Imagina se fosse um de nós chegar e falar assim, pô, aquele cara me jogou no Coliseu, vai se lascar. Não, o cara com um sentimento desse espetacular, ajudando o próprio cara que o jogou na boca do leão naquela vida. E vendo uma presença espiritual tão elevada assim, eu fico vendo o quanto falta para mim mesmo alcançar um nível desse. Talvez um dia, gente, para vocês terem uma ideia, o que é uma consciência ascensionada? Não é nada do que as pessoas vêm falando aqui, sabe? É gente de alta qualidade capaz de perdoar alguém numa condição dessa. Eu tenho visto muita gente falar de ascensão, se irrita com as menores coisas. Às vezes, até uma pessoa fala, eu acho que você não está com nada. E a pessoa fica louca da vida. Não, eu sou ascensionado, eu sou da luz. E nenhum de nós é ascensionado ou é da luz. Nós estamos tentando melhorar. Estamos numa luta enorme, tentando crescer. Eu, vocês e todo mundo. Então é legal contar um relato desse aqui para vocês, para que possa servir de exemplo, não só para vocês, para mim também. Apenas eu vi a experiência e por isso eu estou contando. O quilate de um espírito desse, de alta qualidade, evoluidíssimo, né? Apenas ligado aos ensinamentos de Jesus, como ele gosta, é o jeito dele, a maneira dele trabalhar, e o grupo dele é muito grande, todos trabalham com desobsessão, eles não estão ligados uma área ou a outra. Aqui embaixo, especificamente doutrinas dos homens, eles lidam com conhecimento espiritual de alta qualidade. E é uma honra poder narrar uma experiência dessas para vocês aqui. Eu comecei o programa falando de Jesus por causa disso, depois falei da Maat, e agora eu vocalizei um pouquinho antes do programa também, até para dar um contraponto, uma visão universalista, uma mensagem que fala do Krishna. É do Ananda, que é um amigo espiritual meu. Ananda em sânscrito significa bem-aventurança espiritual, ou êxtase espiritual, e uma mensagem que ele fala o amor dele por Krishna. Se o senhor que eu narrei ama os ensinamentos de Jesus, o Ananda ama os ensinamentos do Krishna. E para a gente que está aqui de mente aberta, a gente ama o ensinamento de Buda, de Jesus, de Krishna, Maria, e quem quer que seja, Moisés, Maomé, seja lá quem for, sendo da luz, nós amamos. Se o nosso coração está aberto, nossa mente, e não vamos ficar fazendo campeonato de mestre para ver quem é mais avançado, que isso é uma burrice enorme, uma coisa ridícula, ficar achando, o mestre tal é maior do que o outro. Não existe isso, existe o ego da gente tentando escalonar uma espécie de classificação, de ranking de mestrado. Que coisa absurda, né? A gente cá embaixo ralando, sem saber um monte de coisa, ainda vai querer dar palpite sobre a ascensão de mestres. Eu acho que é Buda, acho que é Jesus o primeiro, Saint Germain. Que besteira! Qualquer um deles é melhor do que qualquer um de nós. E por isso é muito bom a gente ficar atento a isso tudo, para que a gente não caia na ladeira do ego da gente, das nossas babaquices, vamos falar bem claro, começando pelas minhas também, e a gente possa crescer e aproveitar ensinamentos bons que sejam da luz. Não interessa a linha, importa que eles sejam do bem e que ajude no despertar da consciência. Deixe-me ver o tempo aqui para calcular se vai dar certinho o tempo da mensagem. Espera só um instantinho, gente. 14 minutos, mais 7, 21, mais 3, 4, vai dar certinho. E as músicas que eu uso embaixo das vocalizações que eu faço sempre ficam na descrição do programa quando o mesmo entra no YouTube. E essa música que eu usei de fundo, como trilha sonora, nessa vocalização que vocês vão ouvir agora, eu adoro, por isso já passei muitas vezes em outros programas. E espero, gente, sinceramente, que essa atmosfera aqui que me guia para fazer o programa possa chegar até vocês de alguma maneira. Eu não tenho como provar nada para vocês e nem estou preocupado em provar nada para terceiro. A minha preocupação é compartilhar coisa positiva aqui, e se for útil para vocês, pega. Se achar que não, não pega, e cada um vai fazendo o seu caminho feliz e não se metendo no caminho dos outros e fazendo o seu próprio caminho e despertando a sua própria consciência. Vou terminar com a saudação que eu aprendi espiritualmente. Fiquem com a gravação e paz e luz para vocês.
O texto que eu vou vocalizar é uma mensagem de um mentor espiritual hindu chamado Ananda, que trabalha com o grupo espiritual ligado às vibrações de Krishna no astral do mundo. E ele aparece há muitos anos para mim, tornou-se um amigo espiritual ao longo do tempo. O amor dele é o Krishna, ele trabalha por este amor, e ele adotou o nome Ananda, que é uma expressão que em sânscrito significa bem-aventurança espiritual ou êxtase espiritual. E aqui ele está contando um pouco da história dele com Krishna, que é emocionante. Chama-se Tempo de Ananda com Krishna. Vamos lá. Outrora, eu viajei pelos salões do meu coração e encontrei a fonte de Ananda. Fui de porta em porta, atravessando a mim mesmo. Inicialmente, fiquei estarrecido, pois descobri uma coisa que não esperava. Envergonhado, vi que eu não passava de fantoche de um títere perigosíssimo. Os meus pensamentos e minhas emoções eram comandados pelo meu ego. E eu percebi que a minha trilha interna estava inflamada de contradições. Fiquei abismado. Como isso era possível? Eu não era meu. Então, lutei muito até vencer a mim mesmo, até alcançar a minha alforria espiritual. E neste embate titânico, eu me inspirava no Senhor de Olhos de Lótus. Me agarrei com ele. Nos momentos difíceis, ele era minha âncora espiritual. Ele se tornou o meu céu estrelado e o seu sorriso a minha bússola. Com ele, eu aprendi a rir de mim mesmo e também a compreender e perdoar. Gradualmente, fui deixando de querer discutir e impor só a minha opinião. Percebi que ser rígido era tolice e valorizar posturas arrogantes só me fazia mal. Fui me conhecendo melhor e não foi agradável constatar que eu não era o tal. Mas eu tinha esperança, pois Krishna estava comigo em meu coração. E aí, eu não era sequer mais meu, passei a ser dele. Então, minha música mudou. Virei criança novamente, sem malícia e sem vergonha, e achei a Ananda. Sim, a Ananda dele em mim, e o som de sua flauta virou minha trilha sonora. Redescobri a mim mesmo e passei a fazer parte de suas hostes extrafísicas. Hoje eu sou o que ele fez de mim, um feliz e anônimo servidor da luz. Não sou mais escravo do meu ego, nem sou mais meu, e a minha missão é a dele. Já vai longe o tempo em que eu flertava com um abismo dentro de mim mesmo. O tempo do meu ego não passava de bruma ilusória e pesadelar. Hoje é tempo de Ananda em meu coração,
ou seja, tempo de Krishna em mim. E é tempo auspicioso, com muita assistência espiritual realizada invisivelmente. É tempo de risadas gostosas, como a das crianças, sem vergonha e sem rancor. Com Krishna, no céu do meu coração, é sempre tempo de estrelas. Já vai longe o meu tempo. Agora é o tempo dele em mim, que é tempo de Ananda. Respeitosamente, Om, do seu amigo Ananda.